E eu sentei lá. Quando eu cheguei lá, cara, tava 2 irmãos conduzindo a oração. O Fábio Lira e o outro, que hoje eu sei que era o Betinho. E eles Betinho, rodavam. moreninho da renovação. Maravilhoso. É comunidade marca, né? E eles começaram a rodar no palco e falam, nós estamos em volta de uma lareira. E o Fábio Lira, ele começa a pregar, ele vai abaixando assim, né? E ele começa, nós estamos em volta de uma lareira e tá esquentando, e aquele negócio. Chamaram um cara lá no palco, lá, Ironis Pudaro, velho. Aí o cara começou a pregar, pregou, depois ele conduziu uma oração, né? Ele conduziu uma oração e ele fez uma oração de libertação, né? E no canto, eu lembro que no canto, assim, tinha um rapaz andando de um lado pro outro, cara, em oração. E eu falei, qual que é desse cara, velho? Ele pediu pra todo mundo ficar em pé, eu fiquei sentado. Só que o que aconteceu? Ele começou a orar e ele falou assim, ó, eu vou soprar no microfone, né? E o irmão vai ministrar o shofar, né? Eu não sabia que era o shofar, primeiro um berrante, né? Hoje eu ministro o shofar pela misericórdia de Deus e a gente entende a mística que tem no instrumento, né? Por detrás dele. E eu lembro que ele fez aquilo, ele orou, pediu pra cada um falar uma vogal oral, aquele negócio, aquele rincão lotado. Cara, na primeira soprada que ele deu, o rincão quase todo veio abaixo, velho. Aí eu parei e falei, não, tem alguma coisa nisso daí. Tudo combinado, esse negócio. Eu falei, tem uma coisa... Cara... Só que eu era ligeiro, eu sabia o que era repouso no espírito. Porque eu nasci Você viveu ali aquela realidade, eu sabia né? o que era. Na segunda soprada que o irmão deu lá no microfone, minha mãe repousou. É aí que tá a questão da libertação. Minha mãe repousou, mas quem foi liberto fui eu. Ela repousou orando por mim o tempo inteiro e ela hoje ela pronuncia. Ela fala que sentia como se alguém estivesse pisando na cabeça dela e ela ouvia tudo, mas não tinha força para levantar. E depois que ele soprou a terceira vez, ela fala que apagou mesmo. Parou até de ouvir as coisas que ela estava ouvindo e aquele peso saiu. E do segundo pro terceiro sopro, no espírito, eu lembro que eu comecei a me recordar de todos os meus pecados, cara. Não orei em línguas, não fiz nada. Só comecei a lembrar dos meus pecados, todos eles. Desde a sexualidade, da bebida, das brigas, todos os meus pecados. Todos. Mas não era de acusação. Sim. Não era uma lembrança de acusação. Era uma lembrança de responsabilidade. E aí eu comecei a chorar, eu chorei tanto que eu só via formas quase, depois de 1 hora, cara. Então, assim, o Espírito Santo, quando ele vem, ele realmente convence acerca do pecado, da justiça e do juiz, cara. E a primeira impactar que eu tive com o Espírito foi o arrependimento. É onde mora o verdadeiro avivamento, né? E dali em diante, chorando. Daqui a pouco minha mãe levantou, momento de oração, né? Aí você sabe como a gente volta, né, de oração. Aquela alegria acabou. Saí de lá abraçando o poste, beijando cachorro. Não queria mais ir embora. E a profecia do avivamento. E hoje estou aí, para honra e glória do Senhor. Depois de uma semana, eu tinha muita sede. Porque eu queria viver aquilo de novo. E aí eu comecei, cara, a comer Bíblia com arroz e feijão. Comer Bíblia com arroz e feijão todo dia. Eu fechei a Bíblia capa a capa, cara, 1 mês. Assim, mas não tinha discernimento, tinha direção, né, para poder o fazer certo. E é aí até onde entra o Alan, né? O Alan tá aí com a gente hoje. Eu comecei a caminhar com esses irmãos, cara, lá atrás. Nossa, magrinho, 15 para 16 anos, sabe? E já comecei a pregar com 1 semana. Comecei a pregar na escola. Comecei a fazer o Terço da Misericórdia no palco da escola, na hora do intervalo. Sentiu ali, eu tinha que fazer alguma coisa. Você foi pra